colônia de férias, colégio Mesquita. Então, se discutia auxílio da Aliança para o Progresso, que nós éramos contra, né, auxílio da Aliança para o Progresso, estava doando máquinas para montar lá a oficina, né, essa oficina do Sindicato Metalúrgico, do colégio, que era o sindicato. E tinha aquela linha que hoje eu dizia, bom, se fosse patrimônio, fosse sindicato, talvez um difícil LACAP, para alguém fosse um sindicato forte, alguma coisa forte. Não quer dizer nada, não quer patrimônio, não é isso que nós queremos. Queremos categoria consciente, organizada, com objetivo claro do que fazer. E investir tudo nesse sentido. Então, não de formar patrimônio, colocar médico, dentista, advogado. Pode ser interessante, mas era uma linha que a gente achava que não devia ser tomada. Ou podia ser tomado secundariamente, né? Então, e hoje a gente vê que continua, porque hoje eles estão com dificuldade de manter aquele patrimônio, e se cuida do patrimônio e a categoria está cada vez mais desinformada, menos organizada, né? Então, eu acho que na época nós estava discutindo as coisas que deviam ser discutidas na época, que tinha havido intervenção, tinha começado outra vida e podia se começar em outra direção, né? Fale à vontade, não. Não, tá. Eu acho que foi um trabalho que a gente fez, eu acho que era muito bom, principalmente daquele que a gente conheceu, mas para mim, eu amo muito ter trabalhado ao lado de Humberto Bronca, né? Era um cara muito culto, muito sabia, tinha o seu objetivo claro. Ele mais tarde foi morto na guerrilha do Araguaia, não sabem, né? Tem o Serrano, o Paulo Serrano, discutiu-se bastante. Eu tenho orgulho de ter participado dessas discussões com esse pessoal, né? Jair de Andrade faz tempo que eu não falo com ele. Ele tinha ido para a Serra, né? Fazer móveis, Campo Bom, tá? Então ele é um cara que formou o Teatro de Arena. E a gente não tinha, que era um momento muito complicado. Então, as reuniões se faziam na nossa casa, nos quartéis, nas igrejas, né? No salão paroquial das igrejas. Tinha padre aí no tempo, então, o Dom Vicente Scherer não nos apoiava, era um cara, para nós, tido reacionário, mas Dom Edmundo Kunz era um cara que nos apoiava, né? Dom Edmundo Kunz, e outros padres. Esse Afonso Ritter era um cara que nos assessorou um tempo, né? Não visão política, mas ele era assistente de Jockey, né? Então a gente reunia muito com ele. Uma das reuniões mais sérias que a gente teve foi que ele participou até com o Bronco e com o pessoal do PCdoB. Mas eu te pergunto aqui, ó, nessa época aí, tu voltaste a trabalhar na Miqueleto? Não ficou bem claro para mim. Eu saí da Miqueleto depois em 66. Tá. E nessa época tu trabalhavas como metalúrgico ou só estava na vida do partido? Eu trabalhava como metalúrgico, né? Eu fiz curso de operador mecânico no Parobé, depois fui lá trabalhando formando. E essa prisão não chegou a te atrapalhar para obter outro emprego? Trabalhou sim, mais tarde já, porque a prisão foi ali a Miqueleto foi entre 61 e 67, 68. Não, mas eu digo, essa prisão de abril a maio de 69, ela chegou a te prejudicar? Chegou. Eu não tinha emprego. A gente conseguiu, através desse auxílio até do seu Pênio Keif, que tinha me dado uma carta para o Raul nos passou e a gente conseguiu emprego lá. Mas não assim, fui preso e cheguei e fui demitido, sumariamente, né? E depois a gente foi trabalhar havia uma escassez de profissionais ali em 70, 70 e pouco. Aí fazer umas matrizes para a metalúrgica Varig. Quando o companheiro falou que era do Varig, eu disse, pô, conheço ele, mas trabalhou na Casa de Gomes e eu trabalhei lá na CIS Brasil, de frente ao Conceição ali. Aí tinha uma associação de ferramentaria e a gente foi fazer umas ferramentas e me contrataram por 3 meses para fazer. Aí comecei o trabalho lá, na metalúrgica Varig. Naquele tempo eu conheci várias pessoas também, que houve num período assim que o pessoal achou que deveria ir para as fábricas. Os estudantes, classe média, padre, ex-padre, achou que tem que incorporar no meio
dos operários da organização. E lá no Varig, conheci várias pessoas lá, que discutiu-se muito. Lá se aproximava, eu suspeito, não tenho certeza que seja a Dilma, mas tinha uma moça lá que faz todo o perfil da Dilma, mas eu acho que ela não trabalhou lá, não. Acho que não. Que ano era isso? 72. Ela hã? Eu acho que estava em São Paulo. 71, porque ela tinha participado de um congresso em Porto Rico, e ela veio, e ela contava, o pai dela era dentista, coincidiu a ideia, dentista, era de Minas, tinha participado de um congresso em Porto Rico, e trouxe qualquer coisa escrito Puerto Rico, né? Me dá um negócio. E mostrou para alguns companheiros. Eu me lembro, ela ria muito, porque as gurias perguntavam, pô, mas tivesse no Uruguai, então, tivesse no Uruguai. Desculpa. Ela, por um tempo, brincava com aquilo ali, porque ela é de Porto Rico, e quem lia do Uruguai, porque ela era Puerto Rico, né? Então, e aquela imagem que podia ser ela. Mas a gente conhecia as pessoas, eu sempre fui muito, assim, de evitar até conhecer, a gente fazia isso, era orientação, que a gente não gravasse nome, nem fisionomia, nem nada, porque era bom para pessoas e bom para mim também. Então, também, o pessoal do CC, quando estava com eles, tinha piadas que eu me lembro até hoje, assim, que eles falavam, mas que eu não sabia bem quem era, como é que era. Isso, a luta continua, né? A gente tenta organizar os trabalhadores da melhor maneira possível para que tenha um país melhor, né? Melhor, para que não haja mais essas coisas que se faz, alguém dono do poder, tipo de repressão, tipo de toleramento de liberdade. Então a gente continua buscando isso. E o que eu quero insistir nisso, pode ser um pouco chato, mas para nós é importante aqui para os objetivos dessa audiência pública. Tu terminaste, então, conseguindo um emprego lá adiante, na Varig, mas estava com os direitos políticos cassados e não podia atuar sindicalmente. Sindicalmente, isso não. Foi até a redemocratização, até 85. Depois não tentei mais, não vi, mas até a democratização. Acho que aquela ação deve ter sido arquivada, não vi mais nada. Até foi anistia, depois deve ter incluído isso aí. Né? Não, tu não chegaste a pedir a anistia, para ser anistiado? Pedimos anistia naquele formato que outros companheiros pediram, né? Anistia, mas não para... Não, pedir anistia para ser declarado anistiado, para recuperar os direitos políticos, por exemplo, para esse tipo de efeito. Não para pedir reparação, indenização. Não, nesse sentido não pedi. Tá. Não, mas para pedir, para recuperar os direitos. Para os direitos políticos não cheguei a pedir. E não tentasse mais a vida sindical em função disso? Não, apesar de que hoje eu faço trabalho de engenharia de segurança do trabalho, engenharia e segurança do trabalho, e quem me dá mais serviço assim, é o sindicato metalúrgico. Por si só, a categoria metalúrgica é um ambiente insolúvel, né? Ruído alto, poeira, calor, frio. Então, é quem hoje eu trabalho. Acabei de entregar para eles lá programas ainda, né? incluindo o sindicato, o colégio, a subsede de Guaíba, de Cachoeirinha, colônia de férias, sede campestre. Então, eu continuo trabalhando. Aí passei a trabalhar normalmente como engenheiro de segurança do trabalho, né? Fazendo esses programas de prevenção de risco ambiental. Né? E tu trabalhasse na Varig há muito tempo, até ela... No Varig foi... Até tu te formar em engenharia? Como é que... Foi, não chegou, na época eu não estava formado ainda, eu fui formado depois na Sul Mecânica. Eu trabalhei lá foi só concluir um ferramental. Esse comprado da Vale Nordeste, lá numa firma lá de São Paulo, Nordeste, e tinha que fazer tudo no ferramental. Aí eles contratavam profissionais para aquele fim. Aí não olharam muito... E aquela prisão não apareceu mais não depois? Não apareceu depois, porque foi lá e construímos o ferramental. Na saída, eu fui na ZIV, fiquei pouco tempo na ZIV, deu problema, né? Fiquei lá, não passei a experiência, por exemplo, assim, por esse problema político. Aí depois eu fui trabalhar lá em Eldorado Sul, no grupo Olvebra. E aí esqueci um pouco da coisa.
Eu não sei se os meus colegas da comissão, se a Célia ou o Neide tem mais alguma pergunta complementar para o Pedro. Eu gostaria de agradecer muito a tua participação. Teve essa feliz coincidência do teu companheiro de militância da época ter vindo aqui, além de prestigiar a nossa audiência, ouviu o teu depoimento aqui, né, companheiros de tanta... Esse depoimento, agora aqui tu pode entregar ele. Aqui não tem problema. Aqui pode entregar, não tem problema. Vamos falar então a parte. Depois que o Raul chegou, ele realmente coordenou todo aquele movimento, né? Aí ele, com o companheiro, outro compadre nosso, que é o Fleitas, né? Também trabalhou na Miqueleto, né? Acho que ele pegou uma boa base também na Miqueleto. Daquilo que a gente tinha plantado um pouco antes, ele colheu um pouco lá, né? E sujeito muito perspicaz, batalhador, honesto. Infelizmente faleceu há pouco tempo, né? Mas aí o Raul fazia lá uma parceria muito boa, né? E concorreram também às eleições várias vezes, infelizmente não ganharam, né? É difícil ganhar, o pessoal tem com a máquina na mão, nós sofremos antes, sofreram depois, e a gente, com todo o trabalho que a gente faz ali, a gente não conseguiu desbancá-los, né? E aí, com a formação da CUT, e deu certo suporte, né, para a luta aí. Lá no caso da Miqueleto, lá tinha um pessoal muito interessante, né? Além do ambiente externo, que falou do RU, da faculdade no entorno, lá dentro os italianos também eram legal. O caso do seu Dante, o Silvio Miqueleto, eles estavam bem tinha um cônego Hélio, que era da Igreja de Conceição, era um cara que conheceu o cônego Hélio. Ele descia ali, era amigo do Silvio, fazia aquela interação, ele perdoava muita coisa que a gente fazia. Então, da comissão interna, de relações internas da empresa, pouquíssimas empresas tinham isso, lá permitia-se fazer. Então, isso foi um trabalho bom. Então, acho que foi um trabalho assim que a gente marcou bastante, na perda de companheiros, tipo Huberto Bronca e dispersão que houve. Depois, em seguida, eles foram para Canoas, né? E dispersou toda a equipe. Não, Pedro, foi muito interessante o teu relato, porque parece que nós tivemos sorte na escolha dos depoentes, porque cada um falou uma coisa que o outro não falou, completou. Então, o teu depoimento foi bem elucidativo de como, mesmo estando com os direitos cassados, não podendo atuar formalmente no sindicato, ainda fazia a política sindical possível de fazer, ainda fazia, mesmo correndo o risco de perdendo emprego, né, tendo dificuldades para retomar a tua carreira como metalúrgico, mesmo assim manteve sempre uma atuação de resistência, de luta pelos direitos trabalhistas, numa época, né, em governos que, aliás, a ditadura teve como um dos seus pretextos exatamente frear a luta sindical e operária, né, naquele período que antecedeu 64, naquela década de 50 e 60. Nós ficamos muito agradecidos aqui à tua presença. Se tu quiser ficar aqui mais um pouco, claro. Só dizer uma coisa, na prisão lá, que foi perguntado, eu não sei bem, o pessoal cercava, torturava, né? E eu via assim, tinha uma diferença, porque o Pedro Selig nunca me torturou. Ele sempre, depois das coisas, ele chegava. Depois ele chegava, como é que foi? Tem que dizer os nomes das pessoas, é para isso. A droga é isso. Tu vai me torturar, Raul? Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Deixa, tá? Eu não sei só um o nome momentinho. do cara. Mas aí o Pedro ele se lembrou, só um momentinho. Não, só para enquadrar um pouquinho de disciplina, tá? Daqui por diante vai ser a palavra está com ele agora, tá? Não, tá? Não, é para senão ficar. É mais interessante. E se precisar, vai ser mais meia hora com ele. Se tu continuar nesse comportamento lamentavelmente, não vai ter um minuto contigo. Um momento, vai ter que respeitar um pouquinho. Não, porque tá um pouquinho demais. Não foi para tu fazer brilhatura que nós temos essa audiência, foi para ouvir ele a meia hora que ele quiser. Não, mas... Desse jeito vai continuar, só estou te dizendo. Tá? Tu gosta da linguagem futebolística do tranquinho por baixo, não continua comigo, porque eu reajo muito mal a isso. Reajo muito mal a isso. Então, ele vai terminar, se ele quiser assim, falar mais 30 minutos, se ele quiser dizer os nomes das pessoas já coloquei que ele souber. esse defeito que eu tenho para vocês,
que mesmo participava de uma comissão do CC aqui, vinha pessoa do Comitê Central, que eu gostava e dominava, e queria saber quem. Imagino que depois via os mortos, depois, fotografia, imagino quem era. Mas na hora não perguntava quem era. Mas o Pedro Célio sabia quem era. Ele sabia que era figura conhecida. Então os caras vinham empurrar, batia e tal, discutir. E quem soltava a gente, realmente, olha, tu tá aí, tu vai lá para o sindicato agora, tu vai ver as pessoas que estão lá, que ele fazia, você passava a noite fazendo mimiógrafo, gerando panfletinho, companheiros que distribuía lá no estaleiro só. A gente produzia eles, né? Não tinha e-mail, não tinha. Então, o Zé fazia rodando mimiógrafo e saía nas indústrias de manhã, nas fábricas e nas vilas para distribuir aqueles panfletos de ônibus, né? Então ele queria saber quem eram aquelas pessoas também que produziam aquilo, onde é que saiu, pegar aquele material, quem fez, onde foi. E ele, no fim, ele disse, olha, volta a trabalhar, mas traz para nós qualquer coisa que tenha sentido. A gente fica ali ouvindo, vai vou trazer, não conheço ninguém e tal. Mas ele ficou claro, assim. Ele não era aquele cara pelo menos comigo não foi, de ser de choque, né? Não era o elemento de choque. Ele comandava. Ele comandava. E esses nomes que foram falados aí, Cardozinho, Cardozão... Ele foi falado agora e eu imaginando, cara, mais magro, mais forte, que tenha sido Mas ele. esses nomes, tu não te lembra de falarem esses nomes? Na época lá, não. Na época, não. Nenhum outro nome, assim, que se lembre com... Tinha, depois surgiu, logo adiante prenderam o Universitário do Dia, ele se liberte, e a gente foi falando nomes, né? Mas não tenho certeza que aqueles nomes eram que exatamente estavam lá. Mas na época não tinha certeza disso. Queres nos colocar mais alguma coisa aqui? Não. Não, acho que isso. Estou à Fica à disposição. vontade. Bueno, eu gostaria de referir ainda aqui a presença de umas pessoas que nós deixamos para trás, ainda não avisamos, está a Mara Feltes, da Secretaria de Formação da CUT, Marcos Bonorino, gabinete da deputada Juliana Brizola, e o Walter Souza, da Casa Civil, que eu já havia referido antes aqui, do nosso grupo de apoio. Tem também aqui um recado, antes de passar a palavra adiante, porque já nos pediram, até nem sei se essas senhoras ainda estão aqui, são a direção da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, que já numa outra audiência pública nossa se apresentou. Eles desenvolvem o projeto Clínicas do Testemunho, em parceria com a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, e é um projeto que visa promover, eles pedem a divulgação, é um projeto que visa promover núcleos de atenção psicológica aos afetados pela violência do Estado entre 46 e 98. Como aqui movimenta-se bastante pessoas para divulgar, as próximas capacitações deles são a partir de agosto de 2013, com o objetivo de sensibilizar os profissionais do setor público que atuem direto ou indiretamente junto a pessoas que sofram violência de Estado, para identificar e pensar estratégias de trabalho. Então, o e-mail deles é sigtestemunha, uma palavra só, sigtestemunha@googlegroups, uma palavra só, .com. Não sei se ficou bem divulgado, qualquer coisa, depois é só nos procurar na Comissão da Verdade, que a gente divulga com prazer. Gostaria de passar a palavra para o deputado Raul Carrion, e explicar uma coisa. O deputado Jefferson Barros teve que sair, se ausentar para ir para o interior, e nos pediu que desse a palavra para o Raul, assim que, antes de fazer as palavras passar as palavras para a assistência, porque, afinal, ele é quem representa aqui a Assembleia Legislativa, que está nos recebendo aqui, a nossa anfitriã hoje. Bem, em primeiro lugar, uma saudação ao nosso amigo Guazelli, ex-defensor público-geral, a minha professora Célie Pinto, ao nosso ex-reitor, né? Hein? Até o meio-dia eu era. Ah, era. É que eu não sabia, faz tempo, né? Enfim, a todos os amigos, ao meu tocaio, Raul Elvanger, foi meu parceiro
de esporte, inclusive, quando nós dois tínhamos cabelos não brancos, né? Nós não pintávamos, né? Nossa liderança pintava de branco, né? Nossa Paulo de Tarso aí, nossa liderança, enfim, em nome deles, o Pedrão aqui, o Michele, nosso representante do Ministério Público, né? Michele. Primeiro, me desculpar, eu estava programado para estar aqui às 2 horas, mas hoje os trabalhadores na extração da areia estão todos concentrados lá na Justiça Federal, que a juíza está fazendo uma audiência para tentar uma solução, que há 2 meses, né, está parada toda e qualquer extração de areia no Jacuí, estão perdendo emprego, isso deve acarretar na construção civil. Então, parece que hoje o governo está levando uma proposta razoável lá, e nós tínhamos que estar lá. Eu saí ainda no meio para vir aqui dizer da satisfação aí, parabenizar o trabalho da comissão, que vem fazendo um importante trabalho de buscar esta memória, né? O Michele e o Pedro, a gente já se conhece há mais tempo, mas o Pedro é que eu conheço há mais tempo, né? Desde 65, era naquele momento a principal liderança metalúrgica que tinha na categoria, e foi a pessoa que, quando eu comecei a ajudar o trabalho sindical, ainda era da Ação Popular, não era do PCdoB, né? E o Pedrão também era da Ação Popular, né? E não sei se ele tinha contado tudo ou não. E aí, sei que foi feita essa chapa, como ele colocou, né? Só contribuía. E não pôde inscrever a chapa porque eles exigiram o atestado ideológico, né? Então, era uma norma que a ditadura criou. Ninguém podia ser candidato a nenhum cargo sindical se não tivesse atestado ideológico do DOPS, né? Então, foi evidentemente, além das intervenções, foi uma forma de tentar evitar. E naquela ocasião, então, eu era um colaborador somente, né? Se escolheu, parece que o Scherer, né, foi o candidato. O Freitas, o José Freitas, era outra liderança fundamental. O José Freitas foi presidente nacional da JOC, né? Infelizmente, como disse o Pedro, a questão de 2 meses ele faleceu, né? Mas era um grande companheiro do Pedrão, aí, como a gente chamava. E, então, todo esse processo, na verdade, quase que o Pedro e outros companheiros atuaram sempre no movimento sindical, mas não tinham a possibilidade de concorrer às eleições e participar, né? Isso, evidentemente, foi uma perda importante. Depois, o culpado de eu ingressar no PCdoB, não foi ele sozinho, né? Mas o pessoal da P, em nível nacional, ingressou no PCdoB em torno de 72 e 73, mais massivamente, né? Organizadamente, não todo. A Nilson parece que não entrou, foi também da P, né? Mas está em tempo, né, Nilson? Está em tempo, sabe? O convite sempre esteve aberto, né? Aqui Raul, é verdade que esse episódio é conhecido como a autocrítica de Deus? É verdade? Isso aí. Não sei se ela está fazendo autocrítica, mas tem que fazer na prática. Não, essa facção, a tua, que entrou para o PCdoB, teria feito a autocrítica de Deus. E no Rio Grande do Sul foi diferente o processo, porque eu, desde praticamente 65, passei a atuar junto ao movimento sindical. Então, o núcleo sindicalistas do Rio Grande do Sul entrou em divergência com a P nacional, em cima da política não só, mas em cima da política de integração na produção, que havia 2 visões. A Ação Popular tinha uma visão assim, que ela seria o partido do proletariado. Então, ela tinha que ir para as fábricas para dirigir a classe operária, né? E nós tínhamos outra visão, dentro da visão que eu entendo leninista, de que os portadores da teoria revolucionária, que muitas vezes são os intelectuais revolucionários, poderiam e seria importante irem atuar na classe operária, nos camponeses, para levar essa teoria, mas para que os operários, né, assumissem essa teoria e eles dirigissem o trabalho. Então, aqui houve um choque, né? E, em 69, final de 69, meados de 69, nós praticamente rompemos com a Ação Popular, o pessoal do trabalho sindical.
E aí a discussão começou a se dar e o Pedro, acho que foi o primeiro, que eu saiba, que ingressou no PCdoB, né? Nós estávamos naquela discussão namorando e ele jogou um papel fundamental. Eu sempre digo que ele é que é o responsável pelo meu ingresso. Então não foi tu que converteste ele, foi ele que me converteu para o PCdoB. Já sabemos quem é o culpado. O culpado é ele. Bem, e só para concluir, não tem a ver, uma experiência no movimento sindical, né? Eu estava integrado na produção na região do Vale dos Sinos, trabalhando como operário lá em Novo Hamburgo, que era o coração do trabalho com o calçado, né? E tínhamos lá um núcleo forte da JOC também, ainda era ação popular nesse momento, e, no caso, nós conseguimos organizar um dissídio muito forte, como oposição. O sindicato era um sindicato pelego, né? E a gente conseguiu chamar para aquela campanha, foi 68, e um dos mecanismos que a gente usou, como não tinha forma, fizemos o panfleto, e a gurizada, o operariado, na hora do almoço, saía ali fora, ficava todo mundo, né? E a gente se distribuiu, cada um chegava ali naquela... Porque o sindicato, o panfleto do dissídio, e era um panfleto da oposição, digamos, que não se apresentava, né? E todo mundo pegava, leva lá dentro para os companheiros e tal, fazer uma panfletagem assim, a varrer na categoria, né? Chegou na Assembleia de 100, 120 trabalhadores, né? Antes da Assembleia, eles prenderam nas fábricas, porque existia esse trabalho um pouco da JOC, um pouco forte, sim, né? E a gente estava já tinha trazido para a ação popular e tal, e eles, na véspera da Assembleia, para ver como se dava o processo, Novo Hamburgo, na véspera da Assembleia, eles prenderam 10 operários nas fábricas. Um era companheiro nosso, da ação popular, né? Os outros eram lideranças que existiam. Bem, quando eles prenderam, nós reunimos, o que fazer agora? A Assembleia era no dia seguinte. Bom, vamos manter a mobilização, né? Aí imprimimos um panfleto no mimeógrafo e eu assumi a tarefa de distribuí-lo na madrugada. Como fizemos? O Hélio Corbellini era também da Ação Popular, não atuava lá, atuava em Porto Alegre, e ele tinha um 5 Chambord branco, pegamos 5 Chambord, combinado, claro, 5 da manhã, ali onde é aquela subida de Campo Bom, ali, sabe, Canudos ali, eu decolei às 5 da manhã dali, né? Cheguei no centro de Porto Alegre em 25 minutos, né? E como é que a gente fazia? A gente tinha todas as fábricas mapeadas, né? Então a gente com um panfletinho na mão, claro, sozinho, janela aberta, a gente atirava na calçada, passava uma fábrica, passava, panfletinho mais ou menos umas 15 cidades. Cheguei a Porto Alegre, né? No dia seguinte, a Assembleia tinha 700 trabalhadores, né? A luta era 40% ou greve, né? 700 trabalhadores. Eles prenderam na Assembleia, 30 trabalhadores, né? E então vamos ver como é que se dava esse processo. Não, eu tenho certeza, deputado, que lá na comissão o senhor vai nos contar essa e outras histórias. Tá bom, nós aqui nós já estamos, muitas histórias, nos encaminhando para o fim, e eu estou sendo